mensagem, querido. Espero que o Espírito de Deus toque o seu coração. Você que conhece a Cristo, você que é batizado, você que se entregou a Cristo por inteiro. Se Ele tocar no seu coração, você entender que você não tinha uma vida de consagração total, e após o esclarecimento do Espírito Santo de Deus, você entendeu que deve se consagrar por inteiro. Eu não vou fazer um apelo para você vir à frente, publicamente, se colocar aqui em pé e dizer que a partir de hoje eu vou me consagrar totalmente. Mas no final, querido, iremos fazer uma oração em silêncio. E em silêncio, querido, coloca para o Senhor aquilo que Ele esclareceu através da palavra, aquilo que Ele esclareceu através do Espírito Santo de Deus. Olha, eu era assim, 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 e o Senhor me revelou que eu devo ser assim, assim, assim e assim. Eu queria também nesse momento, eu não sei quantos aqui estão presentes, que já conhece a Cristo como único e suficiente Salvador. Você veio aqui, querido, talvez por um convite de um amigo, talvez pelas suas próprias pernas, sua própria caminhada. Eu queria te fazer um convite, nesse momento, nessa hora, do seu coração decidido se entregar ao Senhor, que tu viesse à frente, aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Existe alguém no nosso meio que não conhece a Cristo e quer se entregar a Ele nesse momento, nessa hora, para que a igreja possa te abraçar, para que a igreja possa te cuidar, para que a igreja possa estar contigo? Tem alguém presente nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo? Se você ficou acanhado, no decorrer da mensagem, eu irei fazer esse convite novamente. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria ler o versículo 35 de 1 aos Coríntios. Obrigado, querido. Do capítulo 7, em duas versões. Na versão revisada e atualizada, na versão atualizada. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 35. A primeira versão, irmão, revista e atualizada. A segunda versão, somente atualizada. Tá ok? 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 35. Eu vou ler o mesmo versículo, só que em duas versões. Essa versão é atualizada, né? Então, digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente, a fim de poderdes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. A outra versão, querida, ela diz assim: digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Curva sua cabeça, querido. Vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Deus amado, Deus bondoso, que aqui estamos reunidos, Pai, em Teu nome. E louvamos, exaltamos a Ti, ó Deus, pela oportunidade, Pai, de falarmos contigo. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, que Tu conduza conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E nos esclareça, Espírito Santo de Deus, aquilo que devemos entender, para que não haja dúvida, Pai, do que for falado aqui nesta noite, para o louvor da Sua glória, para que possamos, Deus, nos consagrar por inteiro, para que possamos, Pai, ter uma consagração total a Ti, e dedicarmos, Pai, a Ti, para louvar e exaltar o Teu santo e bendito nome. Assim nós choramos, agradecidos e confiantes, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Queridos, queria pensar juntamente com irmãos. Eu vou citar alguns versículos e vou estar lendo. Se irmãos quiserem anotar, para depois em casa continuar a explorar, a estudar, a se basear, a entender aquilo que o Senhor Deus já de nos falar hoje acerca de consagração total. Precisamos, irmão, não estar preso a uma rede de pecado. Precisamos, irmãos, estar desimpedido a qualquer amarra. Temos que ser decorosos, bem formados, apresentáveis, ordeiros, de boa fama, pessoas decentes, sem distração alguma. Não quero aqui, querido, falar acerca do casamento, daquilo que Paulo vem falar, daquilo que Paulo pensa, mas sim acerca de uma consagração total. Eu queria fazer uma pergunta: qual é o primeiro passo para vitória? Alguém poderia falar nessa noite? O que você pensa? Não está certo? Talvez no meu pensar não esteja errado, mas o que você está pensando? Qual seria o primeiro passo para a vitória? Alguém poderia me falar o que você está pensando aí? Compartilhar conosco qual seria o primeiro passo para a vitória? Entregar a sua vida a Jesus, o primeiro passo para a vitória. Mas alguém? Me ajuda, querido. Alguém em cima? Qual seria o primeiro passo para a vitória? Fé em Deus. Penso eu, querido, que o primeiro passo para a vitória é desejar vencer. Você tem que desejar vencer. E, querido, para desejar vencer, nós temos que pensar, querido, que consagração deve se dedicar sem impedimento, sem distração alguma. O mundo, querido, tem nos distraído. O mundo tem colocado algo aprazível aos nossos olhos, para nos tirar daquilo que fomos feitos, daquilo que o Senhor permitiu cada um de nós nascermos. E para entendermos, querido, que devemos ter uma consagração total, devemos saber qual o real motivo para se consagrar, qual o real motivo para se dedicar ao Senhor. E se entendermos, querido, que o real motivo para nos consagrarmos, para nos dedicarmos ao Senhor, temos que entender, querido, que Ele nos amou primeiro. Ele nos conquistou. Ele nos salvou quando ainda éramos pecador. E todo mundo conhece, querido, o texto a qual vou ler. E não vou nem citar o seu endereço, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Devemos, querido, nos entregar totalmente ao Senhor. Você pode estar pensando, mas eu já sabia que Deus nos ama. Eu sei que Ele se entregou para salvar a cada um de nós. Isso eu já sabia. Então eu pergunto, irmãos, se nós sabemos que Deus nos amou primeiro, se nós sabemos que devemos nos consagrar porque Ele nos amou, o Ibope diz, querido, que nós somos cerca de 22,2% da nação de evangélicos. Somos cerca, irmão, de 46 milhões. E por que, irmão, esses 46 milhões não vêm influenciar os 163 milhões? Para que eles possam se achegar a Deus. Para que um país dito corrupto venha mudar. Talvez, irmãos, seja só o Ibope. Talvez, irmão, seja só o número percentual representado da nação. Talvez, irmão, realmente esses 46 milhões não seja uma igreja individual que conheça o amor de Cristo que se deu por cada um de nós. Nós temos que entender isso, irmãos. Temos que entender. Quando diz o texto, irmão, outro versículo, eu vou ler, depois eu dou o endereço. Pois o amor de Cristo nos constrange,
julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreremos. O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Ele nos constrange. O texto é bem claro, irmão. Uma consagração total, temos que ficar consciente que o seu amor, o amor de Cristo, nos impulsiona a ir à frente. Nós somos levados aí, querido, não pelas nossas próprias forças, e sim porque o seu amor nos impulsiona. E quando trazemos, querido, aquilo que o texto quer dizer constrange, no original, ele quer dizer aquele que é atraído com força, pressionado fortemente, de tal forma que você é conquistado ao ponto de você não mais poder reagir, de ponto de constranger. E tem pessoas, querido, que não entendem que Ele nos amou primeiro e não se dão a se entregar, a ser direcionado pela sua vontade, pelo seu querer. Querido, as nossas ações são controladas, somos forçados a ter um certo padrão de vida, de maneira de agir, tudo conforme Cristo quer, quando nós entendemos que o seu amor nos constrange. Vamos andar, vamos caminhar, vamos pensar, vamos ser dirigidos da forma que Ele quer, não da forma que nós queremos. Mas muitas das vezes não é assim que funciona, querido. Eu quero dar o meu passo, eu quero experimentar, eu quero tentar, eu quero fazer, porque eu posso fazer, porque eu sei, se eu errar, Ele vai me perdoar. Não é assim, irmãos, que funciona. Para termos uma consagração total, se nós desconhecermos, querido, o amor de Cristo, não teremos condição de ter uma consagração total. Vai ficar só no campo das ideias, vai ficar só no campo do achismo. Eu acho que vai funcionar, eu acho que vai dar certo. Sabe por quê, querido? Não queremos. Para alguns é perder tempo, para outros é se conectar com o Senhor. Não queremos, irmãos. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade, João 17:17. Não queremos acordar. Se você pega no serviço, irmãos, 4 horas da manhã, você tem que acordar, não sei, 2 horas, vai de carro, vai de avião, não sei. Não quer acordar um pouco mais cedo, 1 hora, 1h30 mais cedo, para fazer o seu devocional. Não, quando chegar do serviço, eu vou fazer, eu vou ler, vou acontecer. O dia, irmão, foi atribulado. O dia foi tenso, foi estressante, o trânsito estressante, tudo estressante. Chega em casa, irmão, com a cabeça uma pilha. Não vai se conectar com o Senhor, não vai ler a palavra, não vai orar. E passou um dia, vai tentar no outro dia, a mesma coisa, vou ler à noite, vai acontecer a mesma coisa. Eu sei que não é fácil, irmãos, acordar cedo, ainda ter um dia cansativo, mas que hora nós vamos se debruçar em conhecer os mandamentos do Senhor, para ter uma vida, irmão, de consagração total? Entra na internet, procura. O nosso cérebro, irmão, precisa de no mínimo 4 horas para desligar. Tu dorme, ele está lá trabalhando. Ele precisa de 4 horas para dar uma desligada. Precisamos recuperar as energias. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:5. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Romanos 8:35. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O amor, irmão, seja com todos vós.
Ele nos amou primeiro. Independente, irmão, se tem aquele teu vizinho lá que precisa aceitar a Cristo, Deus, na pessoa de Cristo, também o amou. Aquela corimba, irmão, toca todo dia, noite e dia. Deus também os amou. Não somos povos exclusivos. Ele amou a cada criatura que Ele criou. E nós temos que entender, querido, que não estamos respondendo de modo adequado o amor de Cristo pela sua igreja. Não estamos nos envolvendo, irmão, da maneira que deveríamos nos envolver. Não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer, em servir o Senhor, em se dedicar ao Senhor, em ter uma vida devota de consagração ao Senhor. Quando eu olho para os nossos irmãos católicos, eles falam, irmão, de Maria, de uma maneira que você conversa com ele, de se entregar ao ponto de uma não verdade. Imagina, irmão, ele acreditando em Cristo, se devotando a Cristo, se entregando a Cristo, conhecendo a verdade. Fazem com amor, fazem com zelo. Fazem, irmãos, com uma vontade, porque não conhecem a verdade, não conhecem que o único que devemos nos entregar é a Cristo. É a Cristo. Então, querido, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muitos vêm, irmãos, para um culto racional, vêm só de corpo, mas a alma não está aqui, o pensamento não está aqui, não está conectado no que aqui está acontecendo, e não nos entregamos por inteiro. Talvez falar, irmão, daqui seja muito fácil. Para mim foi um conflito muito difícil quando o pastor Paulo me ligou, que eu comecei a debruçar, a falar com o Espírito Santo de Deus. Ele foi me machucando, porque eu vi algo em mim, irmãos, que também eu pensava que eu estava me consagrando totalmente, e quando o texto me esclareceu e me mostrou que eu não estava, que eu deveria me dedicar mais, que eu deveria me consagrar mais, doeu aqui primeiro, irmãos. O texto se revelou primeiro a mim. O Senhor Deus falou comigo primeiro. E nós pensamos que no mundo em que vivemos não temos condição de nos consagrar totalmente ao Senhor. É um engano de Satanás, é uma mentira de Satanás. Nós temos condição, porque a palavra de Deus nos garante, irmão. Nós cantamos, nós lemos aqui Marcos 8:34, nós lemos aqui. Quer seguir a Cristo? Tome a tua cruz, irmãos. Tome a tua cruz. Alguém pode falar assim, mas não tem como no trabalho eu me consagrar. Tem sim, irmãos. É porque você não conhece o texto de Colossenses 3:23. Se você conhecesse o texto de Colossenses 3:23, você não ia falar isso, que no seu trabalho não dá para se consagrar. É que você não conhece a verdade da palavra de Deus, aquilo que está escrito à luz do Espírito Santo de Deus, que usou homens, irmão, para nos esclarecer, em dizer que nós podemos nos consagrar no nosso serviço. Sabe por quê? Talvez para você, irmão, seja um pesar ir ao seu trabalho, porque você não conhece a palavra de Deus. Talvez, irmãos, entrar e bater aquele cartão todos os dias é uma lamúria, é uma reclamação. Esse salário que eu recebo, esse chefe grosso, ele não fala, ele xinga, ele grita. É porque você não conhece a palavra de Deus. Lá onde eu trabalho tem câmera para tudo quanto é lado, não posso sentar, não posso isso, estão me vigiando. É porque você não conhece a palavra de Deus. Se você conhecesse a palavra de Deus, você ia bater o seu cartão feliz.
Se você conhecesse a palavra de Deus, você ia sorrir para as câmeras, porque você ia ler, ia entender, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como é o Senhor e não aos homens. Se consagre no seu serviço totalmente. Tem Big Brother lá? Não estou nem aí, irmão, para as câmeras, porque eu estou lá para trabalhar para o meu Senhor. O versículo anterior diz o seguinte, irmão: vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Nós temos condição, irmãos. Você acha que no passado ninguém trabalhava? Ninguém servia? Ninguém se consagrava? É só nos textos bíblicos que existem pessoas que se consagravam. Nós temos que nos consagrar. Nós temos que entender, irmão, o que a palavra nos diz. Você vai trabalhar não para agradar, irmão, o seu superior, não para agradar o seu gerente, não para agradar o seu diretor, não para agradar a comarca tal. Você vai lá para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu cobro, irmão, quando estou no meu serviço, porque eu estou lá representando a Cristo. Eu faço, irmão, com perfeição. Eles dizem: você é muito perfeccionista. Não, irmão, não sou não. Eu gosto dos detalhes, gosto de tudo certinho, porque não é para agradar X, Y, Z. Eu faço com prazer, com gosto, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E debruçando eu vi, irmão, que eu tenho que fazer com mais ainda. Eu descobri, irmão, que eu tenho que me consagrar mais ainda. Eu tenho que me dedicar mais ainda. Que ainda é pouco o que eu faço para honrar e saber que Ele me amou primeiro. Porque pensamos, irmãos, que orar o dia inteiro, ir ao culto matutino, é uma consagração total. Alguns buscam, irmãos, se consagrar para obter algo do Senhor. Alguns buscam se consagrar para obter uma cura. Alguns buscam em se consagrar, irmãos, para obter uma casa. Alguns buscam se consagrar, irmão, para ter um casamento. Alguns buscam se consagrar, irmão, não sei, para as várias outras coisas, mas não porque o Senhor nos amou primeiro, mas não entendendo, querido, que a sua vontade não é a minha e sim a dele. E como é que eu vou saber que é a sua vontade? Irmãos, se não se conectar com esse iPhone, não vai dar. O Wi-Fi, irmão, está ligado direto. Existem operadoras aí, irmãos, de telefonia, que cai a conexão. Tu está em determinado local, você precisa fazer uma ligação, tu olha lá, não tem sinal. Mas aqui, irmãos, não perde o sinal. O Wi-Fi está liberado. Anota a senha: Jesus Cristo salva. Anota a senha: Jesus Cristo salva. Mas não quer se conectar. Conhece todas as séries possíveis. Conhece todos os jogos possíveis. Sabe a escalação do Flamengo do 1 ao 18. Sabe quem vai chegar na janela de agosto. Sabe tudo. Mas não conhece a palavra de Deus. Não quer se dedicar por inteiro. Quer parcialmente se dedicar. Quer barganhar. E com a palavra do Senhor não tem barganha. Não tem barganha. O amor de Cristo, irmão, é a primeira base para termos uma vida de consagração. Pois o amor de Cristo nos constrange. Fomos atraídos pelo seu amor. Devemos ter uma vida total de devoção, dedicação ao Senhor Jesus Cristo. Se entendermos, irmãos, que foi pelo seu amor. Para alguns é algo simples. Eu sei que Ele amou. Então por que, irmão? Não tomamos a decisão de nos consagrar, de mudar,
de ser constrangido por esse amor. E continuamos na mesma e na mesma. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Não sou eu, irmão, que digo isso. Efésios 1, versículo 4. Preste atenção. Antes que o mundo existisse, ele nos amou, irmão. Você tem noção disso? Antes de que ele criasse qualquer astro, qualquer reino, irmão, mineral, vegetal, animal, ele nos amou. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Poderíamos, irmãos, ir embora se você entendesse que ele nos amou e que nós devemos nos dedicar em total consagração a ele. E com a consagração, irmãos, tem que vir a leitura da palavra, tem que vir a oração, tem que vir a santificação, tem que vir a consagração, tem que haver mudança no entorno da comunidade que nós vivemos, irmão. Tem que haver uma mudança. Tem que haver, irmãos, relacionamentos sinceros, verdadeiros entre os irmãos. Não picuinhas, não blá blá blá, e sim avançar para alcançar os perdidos, para que eles creiam no nome do Senhor Jesus Cristo. Para que eles creiam no nome do Senhor Jesus Cristo. E se ele nos amou primeiro, querida, ele também nos comprou e pagou um alto preço. Ele nos amou, ele nos comprou, ele pagou um alto preço. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, do 19 ao 20. Um alto preço, querido. Olha o que diz Pedro, irmãos, no capítulo 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos largaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Foi um alto preço. E querido, eu sou, talvez, irmãos, aos olhos dos irmãos, um santo. Mas eu digo aos irmãos, irmão, eu sou talvez o maior pecador que aqui se encontra. Eu tenho, irmãos, que matar a minha carne todo dia. Eu tenho que confessar ao Senhor os meus pecados. Porque a carne, irmão, que aqui está dentro de mim, ela luta para apagar o meu espírito. Para que eu não venha, irmão, me conectar nessa rede Wi-Fi com o meu Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que lutar, eu tenho que colocar diante do Senhor: Senhor, eu errei, me perdoa. Para que o mundo não venha, irmão, me vencer. Dia 21 de dezembro, irmãos, por volta de 19h30, quase 20 horas, estava num cliente, fizemos o serviço, ele ficou satisfeito, me chamou numa sala e botou R$300 no meu bolso. Falei: Jesus,
Eu duro igual um coco. Falei, glória a Deus, Senhor, que bênção é essa, Pai? Oh, Deus maravilhoso que se revelou e me abençoou através desse irmão. Eu lembrei, e o código de ética da empresa: não podemos receber dinheiro do cliente. Falei, meu pai, agora, hein? Que facada no coração, não posso receber R$300. Só posso receber se for em objeto até R$220. Qualquer mercadoria ele pode me dar. Então, me dá algo que eu não vou aceitar. Mas dinheiro eu não posso. Eu expliquei para ele, eu tenho um código de ética, eu não quero saber do código de ética da sua empresa. Não quero saber. O dono da empresa sou eu, o dinheiro é meu, eu estou te dando, tu faz o que você quiser. Dá para os garotos isso. Aí botou no meu bolso. Tá bom. Desci, chamei os garotos, expliquei para eles, só tem R$300 aqui. Não podemos ficar com esse dinheiro. Os garotos quase chorando, né? Pô, 100 para mim, 100 para você, 100 para cada um. Eu falei, a gente não pode ficar com esse dinheiro. Não podemos. O código de ética não permite ficar com dinheiro. Vamos fazer o seguinte: ali dentro tem câmera, nós vamos lá, vamos dar R$100 para o caixa, R$100 para o outro, vamos dar R$100 para o frentista. Ele mandou fazer o que quisesse. Está tudo sendo filmado, vamos lá, pum. Cheguei no caixa aqui, R$100 para você. Ela ficou assim, é para você, toma. Toma aqui, R$100 para você, é para você. Aí fomos lá no frentista, toma aqui, R$100 para você. Ele, que é para você. Aí pum, passei o e-mail para segurança, copiei o gerente, falei tudo que aconteceu e bum, fui. Aí deve estar aqui, esse cara é maluco, rapaz. Esse cara tá doidão. Fica doidão não. Eu conheço Deus a quem eu sirvo. Eu conheço, querido. Segunda-feira foram para o cinema ver o filme. Estamos lá na fila de uma, não vou falar aqui o nome, comprando uns biscoitinhos. A minha sobrinha, que ali está, Ana Beatriz, ela botou, irmãos, a caixa de bis debaixo do sovaco com a bolsa do outro e foi lá, minha filha pagando e vamos embora. E quando chegou lá para sentar, pum, caiu o bis. Não paguei, começou a chorar. Falei, calma, minha filha, eu vou lá pagar, fica calma. Vamos acertar isso aí, vamos pagar. Aí fui lá no shopping, paguei o estacionamento, R$10, fui lá no caixa, peguei o bis. Falei, eu queria falar com o gerente. A menina falou, para quê? Eu falei, não. Aí contei toda a história, aquele negócio tudo. Minha sobrinha veio aqui, não pagamos a caixa de bis quando o exame estava fechado. Eu vim aqui hoje pagar. Aí chamou o seu Bira. Vem seu Bira. Não, meu filho, só você ter vindo aqui, a sua honestidade, não precisa nem pagar. Eu falei, não, seu Bira, tenho que pagar. Não, tenho que pagar, seu Bira, tenho que pagar. Aí passou no caixa, pum, me dá a notinha. Eu faço o que agora, seu Bira? Não, pode deixar aí. Botei no bolso a notinha e vim embora. Querido, isso é consagração total. Ser fiel no pouco, querido. Eu durmo tranquilo, não devo nada a ninguém, porque eu sei que Deus ao que eu sirvo. Era R$5, irmãos, R$4,99. Não iria fazer falta aquela empresa, mas a consciência da minha sobrinha, querido, não ia ficar tranquila enquanto nós passamos ali e não pagamos aquilo, querido, que nós deveríamos pagar. Saiu inocentemente, sim, mas consciente daquilo não era nosso, que aquilo não nos pertencia. Ele falou que deveria existir mais pessoas assim, mas deveria existir pessoas que reconhecessem o amor de Cristo por nós. Enquanto, irmão, o pecado, ele quer nos dominar, nós não queremos confessar, irmão, o nosso pecado, nos achamos santo e não queremos. Salmos 32, 3 e 5 diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, a minha iniquidade, e não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele vai, irmãos, secando os ossos, vai te comprimindo. Ele vai ao ponto, irmão, de você ser só uma carcaça ambulante, que acha que não tem pecado, que não deve confessar ao Senhor. Está aqui, ele confessou e foi perdoado. Não temos como nos apresentar
de maneira perante ao Senhor que não seja adequado sem pecado, sem poder, irmão, nos apresentar ao Senhor limpos. Estava vendo uma ilustração, querido, e vi que os esquimós, ele tem uma maneira de caçar os lobos muito parecida com o pecado. O que acontece? Ele pega uma faca de 2 gumes e amola os 2 lados da faca. É cortante dos 2 lados. Amola bem essa faca. Ele cava um buraco na neve, enfia a faca lá e joga sangue, joga gelo por cima. Pega mais sangue e faz o mesmo processo, até ficar bem durinho. Vai fazendo aquele processo, escondendo aquela faca e deixa ali. No período da noite, o lobo, ele sente pelo faro que tem alguma presa ali fácil e vai para lá. E começa a lamber aquele sangue, lambendo o sangue, vai lambendo o sangue, lambendo o sangue, ao ponto, irmão, de um dos lados da faca pegar na sua língua. Ele sente aquele sangue quentinho, que dá o gosto para ele. Ele vai, ele continua a beber o seu próprio sangue, e morrer. E quando eu vejo isso, irmão, Satanás disfarça-se com prazer, divertimento, poder, riqueza, valor pessoal, autoestima, direitos pessoais. A palavra de Deus identifica isso como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a essas. Assim, irmão, é o pecado. Você vai até morrer. Até morrer. Até morrer. O pecado nos engana. Como o sangue congelado da faca adormecida na língua do lobo, a prática do pecado endurece o nosso coração e destrói a nossa consciência ao ponto de praticarmos o pecado sem sentir remorso ou culpa. Não estou dizendo que aqui aconteça isso, mas alguma igreja, irmão, acontece. Eles saem porque vão se casar, vão para um motel, vão para o hotel, praticam sexo a noite inteira, vem para a escola bíblica como nada tivesse acontecido, canta no louvor, faz cena, trabalha, aquela coisa toda. Nós vamos nos casar, Deus vai nos perdoar, sem culpa nenhuma. Não tem, irmãos, como haver consagração total. Não tem, irmão, como temos laço com esse mundo e temos consagração total. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele se constitui inimigo de Deus. Tiago 4:4. Ele constitui-se inimigo de Deus. Quantos irmãos têm cedido à sensualidade, o sexo antes do casamento? Que coisa horrenda e horrível, irmão. As nossas meninas, as nossas jovens, nossos adolescentes, irmão, sem pudor nenhum, se veste, irmão, numa sensualidade, uma coisa horrenda, uma coisa horrível, inflamando, irmão, o homem pecaminoso, um homem cruel, que se é excitado pelo que ele vê, como nada tivesse acontecido, sem culpa nenhuma de consciência. Cadê o responsável legal? Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê os avós? Cadê os tios? Que não chamam para uma repreensão em amor,
que não mostra através da palavra. Efésios 5:5, irmão. É duro, mas tem que ser dito. Sabeis, pois, isto, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem herança. Agora, irmão, não queremos seguir em paz com todos, nem buscar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Eu pergunto, irmãos, onde estão os irmãos consagrados? Onde estão as irmãs consagradas para levar o perdido a crer no nome do Senhor Jesus Cristo? Levar, irmão, aquele homem que se arrependa e creia em Cristo. Onde estão os irmãos consagrados? Onde estão as irmãs consagradas que deixarão ser usados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, a pregar o Evangelho nessa comunidade, a pregar o Evangelho, irmão, nesse estado, a pregar o Evangelho, irmão, em outra nação? Cadê as irmãs consagradas? Cadê os irmãos consagrados? Eu não sei se tu sabe, querido, no sertão, 5,5% reconhece a Cristo como o único Salvador. De 20 milhões e pouco que lá tem. Tivemos ali em Goiás, naquela escola Missões Sem Fronteira, adolescentes, jovens, se doando para aprender e pregar a palavra de Cristo. Nós temos, irmãos, uma memória curta. Queria perguntar aos irmãos, o que aconteceu de bastante importância no dia 21 de abril de 1500? Gente, pensei que essa demora aí toda foi Jesus Cristo, o pessoal não sabe. Me ajuda aí, bota a resposta aqui atrás para me ajudar. Fica ligado aí. Dia 31 de outubro de 1517. Quem falou? Reforma, certo, ganhou 10 pontos, hein? 10 ali, 10 pastor Paulo. Vamos lá. Dia 11 de setembro de 2001. A tragédia, Torres Gêmeas. Dia 16 de julho de 1950. Outra tragédia. Gente, ajuda aí, bota aí o negócio da resposta aí que eu falei contigo, rapaz. Libera a resposta. Ninguém sabe. Vou perguntar de novo, hein? Dia 16 de julho de 1950. Muito triste, irmãos. Maracanã, o Brasil perde por 2-1, irmão, para o Uruguai. 174 mil de brasileiros lá torcendo, vai Brasil, vai Brasil, vai Brasil. E o Brasil, pum, perdeu 2-1. O que aconteceu, irmãos? Em 1983, no período de abril até 1984. Que negócio verde, amarelo e verde. Isso aí, querido, 10 pontos para ele, direta já. Eleição de direta, Tancredo Neves é aprovado em Assembleia Constituinte, dia 15 de novembro de 1889. Essa é fácil, hein? Isso aí, proclama, é 10 para quase todo mundo, hein? Vamos lá. Dia 24 de janeiro de 1890, algo muito importante. 1890. Fez aniversário agora. Hã? Não é a proclamação da República, não. Isso já passou. Vou tirar 10 pontos, hein? Então vamos lá. Foi decretado, irmão, no decreto 181, em vigor, o dia do casamento. Algo importante. Dia 5 de novembro de 2015.
5 de novembro de 2015. Tá fresquinho. Fala. Isso aí. Irmão, a tragédia da barragem de Mariana. 19 mortos, irmãos. Tivemos em 2017, irmãos, na cidade de Anchieta, no Espírito Santo, onde tem um porto, irmãos, tem um duto de Mariana até o Espírito Santo. Em relação ao nível do mar, irmãos, Minas está um pouco mais alto, fizeram um duto direto ao porto de Anchieta. 74% da arrecadação, irmão, do município de Anchieta, no Espírito Santo de Deus, se dava por conta dessa manobra de minério para lá, minério para cá, que aquecia o município de Mariana, fechado, sem dinheiro. E fomos lá, irmãos, fazer missões, cidade fantasma. Os maridos deixando a esposa, indo para outro estado, procurar trabalho. Quem não tinha condição ia trabalhar no campo. Por conta da barragem de Mariana. Dia 25 de janeiro de 2019. Da onde? Brumadinho. 296 pessoas estão desaparecidas. Há 81 desabrigados. 34 mortos. E o que aconteceu, irmãos? Dia 27 de janeiro de 2013. Hoje faz 6 anos. Hoje é dia 27 de janeiro de 2019. O incêndio da boate. Uma tragédia. Não nos comovemos. Alguém tem algum parente aqui de Santa Maria? Do Rio Grande do Sul? A comoção foi no dia. Choramos. Passa o ano. Tudo se esquece. Sabe por quê? Não doeu em você. Não doeu na sua família. No ano passado eu estive aqui no congresso de família. Veio um pastor do Rio Grande do Sul. Ele diz que nunca viu em Santa Maria um avivamento após uma tragédia. Mas, irmãos, entendam bem, existem ruas lá em Santa Maria que não tem mais filho, que não tem mais filha. Imagine a sua rua, aquele garoto que tu conhece desde pequeno, ele não existe mais. Não existe um filho sequer. Não existe um filho. Tem locais que todos morreram. 242 pessoas morreram naquela madrugada, que hoje faz 6 anos. Mas foi preciso uma tragédia de tamanha comoção para se voltar ao Senhor, para se consagrar ao Senhor, para se dedicar ao Senhor. Não podemos esperar que venha uma tragédia tamanha sobre as nossas vidas para buscar ao Senhor, porque antes da fundação do mundo Ele nos amou. Você tem que ter noção do amor de Cristo para conosco. Ele nos amou, irmão. Como deve ser duro a data de hoje, a madrugada de hoje, lembrar, irmão, que tu perdeu seu filho, perdeu seu primo, perdeu seu vizinho, não tem nenhum filho. Não existe filho. Talvez os pais não tenham condição de ter outro filho. Não espere a dor tamanha sobre a sua vida para se consagrar ao Senhor. É possível, irmão, nós temos condição de nos dias de hoje nos consagrarmos ao Senhor por inteiro.
de maneira tal que vivamos a vontade dEle, não a nossa vontade. Mas olhamos, irmãos, para os relatos, porque a nossa mente, ela não consegue imaginar aquilo que Cristo quer. Talvez o Espírito Santo de Deus vai te falar hoje: largue o seu emprego. Obrigado. Largue o seu emprego. Venha para o sertão. Vou te levar lá para Caatinga do Maranhão. O missionário Caio está lá. É de uma outra denominação. Ajudamos ele a ir para lá. Não tem igreja lá. Ninguém quer ir para lá. Não tem Wi-Fi. Não tem sinal de nenhuma operadora. Mas tem seres vivos que carecem de conhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. E digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Nós temos condição de uma consagração total ao Senhor nos dias de hoje. Basta entendermos, irmãos, que Ele nos amou primeiro, que Ele nos comprou, e sim assumirmos a forma de servo. Queria que a igreja se colocasse de pé. Queria te fazer um convite, meu amado visitante. Venha à frente, se entregue por inteiro, se consagre hoje ao Senhor. A oportunidade está com você. Cristo já fez o primeiro passo. Ele te amou antes da fundação do mundo. Se alguém nessa noite quer se entregar ao Senhor, levante sua mão. Algum irmão vai te ajudar. Algum jovem, algum adolescente. Então, querido, iremos orar 2 minutos em silêncio. Não fale com ninguém. Ainda que a sua esposa, seu esposo, seu filho esteja do teu lado, é individual. O Espírito Santo de Deus te conhece. Depois de 2 minutos, eu estarei orando. Obrigado, Deus, porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos amou. E somos gratos pelo seu cuidado por cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o seu amor nos constrange de tal maneira
que te pedimos perdão, Senhor, pelos erros, pelos maus pensamentos, por aquilo que desagrada ao Senhor. Nos perdoa, para que possamos, Deus, nos achegar diante de Ti dignamente, sem nenhum impedimento, sem nenhuma amarra, sem nenhum embaraço. Louvamos a Ti, ó Pai, por esta agência chamada Primeira Igreja Batista em Éden, que se coloca, Pai, à disposição de trazer algo tão atual, tão necessário aos nossos dias, se consagrar totalmente a Ti. Louvamos, exaltamos o Teu santo nome, na beleza da Sua santidade. Nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda em pé, querido. O hino do cantor cristão 295. Ele tem o título Tudo Entregarei. O próximo hino, irmão, 296, ele tem o título Consagração. Iremos cantar a estrofe 1 e a estrofe 2 do 295, a estrofe 1, a estrofe 2 do 296. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui, neste mundo mal renego. Ó Jesus, me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei. É uma verdade na sua vida, isso que você acabou de louvar? Irmão, não é algo fácil de louvar, não é algo fácil de dizer que tudo entregarei. Mas que seja verdade, irmão, a partir de hoje em nossas vidas. Vamos 296. A Ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em Teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Seja veloz, querido, ao correr ao serviço do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, querido, em tudo que ouvimos, em tudo que foi esclarecido através do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Que possamos viver, querido, em total consagração ao Senhor. Poder sentar.